Boa noite, pessoal. Tudo bom? Nós vamos seguir com o nosso conteúdo aí. Agora vamos estar estudando a distribuição de probabilidade. A distribuição de probabilidade, ela funciona como uma espécie de uma função que vai calcular a probabilidade. Na verdade, o que se faz? Como tem vários tipos de probabilidades que são muito parecidas, você cria modelos, né? A gente cria modelos de probabilidade, né, que possam calcular, né? A gente cria funções para calcular a probabilidade. Eu vou dar dois exemplozinhos, né? Depois eu vou especificar para vocês que a gente tem dois tipos de variáveis, né, dentro da probabilidade, né? Variáveis discretas e variáveis contínuas. Variáveis discretas, né? Só já que eu entrei no assunto, variáveis discretas, vou botar um VD aqui, né? São números, variáveis que envolvem números discretos. Tipo, número 1, 2, 3, 4, 5 são coisas, quantidades inteiras que ocorrem. E variáveis contínuas são aquelas medidas que têm vários números, né? Entre o 1 e o 2 existem vários números, por exemplo, 1,2, 1,21, 1,314, né? Então, assim, você tem uma infinidade de números entre eles, você diz uma coisa contínua, né? Por exemplo, se você parar para pensar, a altura de uma pessoa é uma variável contínua, né? Que ela tem 1,32 m, depende do 325, depende do instrumento que for fazer essa medida, né? Dependendo do instrumento, você tem mais casas decimais que pode ter ela, né? Se você estiver trabalhando, por exemplo, com um número de filho, o número de filho é uma coisa discreta. Ou você tem um filho, ou você tem dois, ou você não tem nenhum, né? O número de banheiros que tem na sua casa é uma coisa discreta, tá? Então, depois a gente vai falar mais sobre essa questão de variável discreta e contínua. Eu vou aqui iniciar a nossa com um exemplozinho que a gente faz, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o lançamento de dois dados. Tá? Se eu lanço dois dados, a gente já sabe o que acontece, né? Ele pode ter resultados cara e coroa, né? O nosso espaço amostral, ou seja, o conjunto de todas as possibilidades que eu tenho, seria o que? Ser duas caras, não é isso? Uma cara e uma coroa. Pode ser coroa e cara, ou coroa e coroa, né? O K aqui eu simbolizo como coroa e o C como cara, né? Então a gente teria isso, né? Os dois dados saírem cara, um sai cara, o outro coroa, um coroa, o outro cara, ou os dois saem coroa, né? E esse é o nosso espaço amostral se eu lanço dois dados. Eu vou considerar como sendo uma variável aleatória, ou seja, um número que eu quero estudar, que a gente chama de variável aleatória, x aqui é a variável aleatória, tá? Que é o número aleatório, é aquele número que vai variar no nosso experimento. Tá? O número variável aleatória, para mim, eu vou chamar o x, vai ser o número de vezes que aparece cara, tá? Quando eu jogo duas moedas, obviamente pode sair cara uma vez, né, como ocorreu aqui e aqui. Pode não sair nenhuma, como ocorreu aqui, ou pode sair duas vezes, como ocorreu aqui, certo? Então, eu posso dizer que esse x, que é a minha variável aleatória, ele pode assumir valores, né? Esse x pode assumir valores como sendo 1, olha esse 0, desculpa, pode ser 0, 1 ou 2, certo? E aqui eu vou fazer uma tabelinha. Aqui eu vou colocar a probabilidade de acontecer x, né? Ou seja, acontecer 0 vezes o cara, não sair cara, não sair o cara seria essa possibilidade. Não sair cara, a chance disso ocorrer seria 1 em 4. Eu teria uma chance em 4, certo? Se eu quisesse que saísse uma cara poderia ser uma cara nessa moeda e coroa na outra, ou cara nessa e coroa nessa. Então nós teríamos
2 chances em 4 de sair uma cara nessa moeda. E se eu quisesse que saísse 2 caras, eu teria, né, uma chance em 4, nas 4 possíveis, né? Se você observar, eu vou colocar aqui um total da 4 sobre 4, que é 1. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama que é uma distribuição de probabilidade. Aqui eu tenho todas as possibilidades possíveis de ocorrer nesse experimento meu, nesse experimento, né, do lançamento de 2 dados, né? E pode ocorrer cara, coroa, coroa, cara, coroa, 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 né? Ou seja, eu consigo aqui, com essa tabela, eu tenho a probabilidade de cada um desses eventos, né? Ou seja, a probabilidade de sair uma cara. A probabilidade de sair uma cara, né? A gente vai simplificar isso aqui, lógico. Seria igual a meio, né? Seria 2 em 4. A probabilidade de sair 2 caras, 1/4, e a probabilidade de não sair nenhuma seria 1/4. Então eu crio uma tabela que a gente fala que é uma distribuição de probabilidade, né? Eu crio um modelo que me dá essa probabilidade. Eu consigo fazer a distribuição dessa probabilidade, certo? Eu vou passar aqui e eu vou fazer um segundo modelo um pouquinho mais complexo, tá, gente? Não precisa se preocupar com isso aqui, é um modelo de exemplo do que é uma distribuição de probabilidade, né? Vocês não vão ter que criar. O que a gente vai estar estudando são modelos que já existem, tá? Então isso aqui é para vocês entenderem, entrarem dentro do assunto, tá? Agora eu vou considerar um segundo exemplo, tá? Um exemplo 2. Uma urna, tá? Uma urna que a gente coloca lá 5 bolinhas, sendo que nela vão ser 3 brancas, tá? E 2 azuis, tá? Tem uma urna lá com 5 bolinhas, tá? 3 brancas e 2 azuis. E o meu experimento eu vou retirar dessa urna 2 bolas, tá? Eu tô definindo aqui o que a gente vai fazer no nosso experimento, tá? A urna tem 5 bolas e eu vou retirar 2 bolas de dentro dessa urna, tá? Então eu vou dizer o seguinte: se eu quiser pensar aqui já em espaço amostral, eu tenho 5 bolas, eu vou tirar uma dupla dela. Então seria perguntar quantas duplas eu consigo formar com essas 5 bolas. Então isso eu teria um problema de combinação, se eu pensar no meu espaço amostral, tá? Como eu vou calcular a probabilidade, eu preciso desse espaço amostral, tudo bem, gente? Seria a combinação de 5 para 2, que seria, né, se a gente usar a fórmula lá, é o 5 fatorial, o 5 menos 2, que dá 3 fatorial, e o 2 fatorial, né? Aí você teria 5 vezes 4 vezes 3, vou parar no 3 para cortar com 3 fatorial. 2 fatorial é 2, 5 vezes 4, 20, dividido por 2 daria 10. Se você quiser usar a sua calculadora lá, você vai pegar nela, né? Bateu o 5, aquela teclinha NCR, o 2, e dá igual a que ela vai te dar esse resultado dessa, tá? Isso aqui seria na calculadora. Então vamos lá. Aqui eu tenho o meu espaço amostral. Então tem 10 possibilidades. Eu vou tirar 10 duplas entre elas. O que eu vou estar querendo estudar aqui é a possibilidade de pegar o meu espaço amostral. Eu vou chamar aqui o X, uma variável de estudo minha. Vai ser a probabilidade de sair uma bola branca, tá? A probabilidade de ser uma bola branca é o que eu vou chamar de X. Bom, se eu vou retirar 2 bolas dessa urna e tem 3 bolas brancas lá dentro, obviamente esse X ele vai poder assumir os seguintes valores. Pode ser que não saia nenhuma branca, seja as 2 azuis, não é isso? Pode ser que saia uma branca e uma azul, já que eu vou retirar 2 bolas, ou pode ser que as 2 bolas que eu retire sejam branca da urna, certo? Então aqui eu vou pensar o seguinte: se eu retiro 0 bola branca,
significa que vai ter que ser duas azuis, né? Que eu estou enfiando a mão dentro dessa urna. Uma outra situação seria o quê? Se eu retirar uma branca, a outra vai ser azul. E a terceira situação, se forem duas brancas, eu vou ter uma zero azul, certo? Vou calcular cada uma dessas probabilidades aqui pra gente. Bom, se eu vou tirar zero branca, eu tenho que tirar entre as três brancas. Então, digo que é a combinação de 3 para 0 e tirar duas azuis entre as duas. Então, seria a combinação de 2 para 2, ok? E sobre todas as possibilidades, que é o que a gente fez ali, que é a combinação de 5 para 2. Essa aqui me calcularia a probabilidade de sair zero bola branca, né? Que seria zero branca, automaticamente eu concluo que são duas azuis. A zero branca seria entre as três e as duas azuis entre as duas, né? E o espaço amostral são todas as possibilidades que a gente calculou aqui em cima de verde. Ou eu falo que a gente soma. Se fosse calcular a probabilidade de ser uma bola branca eu ia ter que tirar entre as três. Então, combinação de 3 para 1, vezes a combinação aqui de uma azul, 2 para 1, sobre o espaço amostral, que é a combinação de 5 para 2, ok? Então, vamos lá. E, por último, para calcular aqui a combinação, ali seria a combinação de 3 para 2, vezes a combinação de 2 para 0, que seria 0 bola azul. Sobre o espaço amostral, combinação de 5 para 2. Se vocês fizerem cada conta dessa na calculadora, vocês vão ver combinação de 3 para 0 dá 1, combinação de 2 para 2 dá 1, e essa aqui a gente já fez, que é 10. Combinação de 3 para 1 é 3, combinação de 2 para 1 é 2, sobre 10. E a última ali, combinação de 3 para 2 dá 3, combinação de 2 para 0 dá 1, combinação de 5 para 2 dá 10. Então eu tenho aqui 1 décimo mais 6 sobre 10 mais 3 sobre 10. Olha que bonitinho. Então aqui eu tenho, qual que é a chance de sair zero bola branca? 1 décimo. Sair uma bola branca, 6 décimos. Sair duas bolas brancas, 3 décimos. Então aqui eu posso fazer igual a gente fez lá na outra, fazer uma tabela. X, que é o número de bola branca, e a probabilidade de X. Se for zero branca, seria 1 décimo. Se for uma bola branca, eu tenho 6 décimos. E se for duas bolas brancas, eu teria 3 décimos, né? Se eu pegar o total aqui, eu vou ter igual a 1. Desculpa, 3 sobre 10. Eu vou ter 1, que é o total de chance, né? Esse total meu sempre vai ser 1. E digo mais, além de eu fazer essa tabelinha da distribuição, eu posso aqui criar uma função que calcula a probabilidade. Olha só, se você observar aqui, né, nessas contas aqui, de cada uma delas, se eu vou colocar aqui uma letra, colocar P de X, o X é o número de bolas brancas, e colocar aqui, ó, como é que eu calcularia? A combinação de 3 para X, não é? Quando eu quis saber 0 branca, aqui era 0. Quando eu quis saber uma branca, aqui era 1. Quando eu quis saber duas brancas, aqui era 2. Então, a combinação de 3 para x. Né? Ou seja, se o x for 0, 1 ou 2, 0, 1 ou 2 está ali. Aqui seria a combinação de 2 para... Aí seria aqui, quando x foi 0 é 2, 2, 1 aqui ele vai inverte. Então, vai ser 2 menos x. Tá? E embaixo é a combinação de 5 para 2. Olha só como é que eu tenho aqui uma função que calcula a minha probabilidade, né? Se eu quiser saber qual a probabilidade de 0, se eu fizer o π de 0, no lugar do x eu coloco 0, não é isso? Ficaria a combinação de 3 para 0, que aqui no lugar do x, vezes a combinação de 2, 2 menos 0, 2, sobre a combinação de 5 para 2. Né? O mesmo vale para outra, se eu quiser saber quando x é 1, vai ficar a combinação de 3 para 1, que é ali, e combinação de 2 menos 1, que é 1, 2 para 1, que é esse aqui, tá certo? Sobre 5 e 2. Se o x for 2, vai dar esse terceiro caso aqui, né? E aqui nós temos uma função de probabilidade, ou seja, eu tenho uma função
que calcula a probabilidade. Esse que é o objetivo. Claro, gente. Não se preocupe que vocês não vão criar a função aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês que existe como calcular essa probabilidade. Eu vou voltar no vídeo agora já entrando com o modelo pronto para vocês, que é a distribuição binomial. Até mais.